Atos 17. Bom, esse capítulo começa logo depois de Filipos. Paulo e Silas, então, eles seguem viagem e provavelmente ainda carregando as marcas daquilo que eles passaram fisicamente, né? Eles apanharam ali naquele lugar, mas ainda assim eles continuam. E isso, na verdade, é muito forte em Atos, porque o evangelho, ele continua avançando, mesmo quando eles ainda estão carregando aquelas feridas, aquelas cicatrizes. E eles então chegam em Tessalônica e, como era seu costume, Paulo vai primeiro à sinagoga. Nós vemos isso várias vezes durante aqui os capítulos desse livro de Atos. E ali, durante 3 sábados, ele conversa com as pessoas sobre as escrituras. E isso é muito legal, porque Paulo, ele não está tentando criar uma nova religião. Ele está tentando mostrar que toda a história que eles já conheciam apontava para Jesus. Então ele explica que o Messias, ele precisava sofrer, morrer e ressuscitar, e declara: esse Jesus que eu estou falando para vocês, ele é o Cristo, esse Jesus é o Messias. Algumas pessoas creem, outros não. Aqui nós começamos a ver algo que parece que está ficando bem repetido em Atos. A mesma mensagem e as mesmas reações, ou seja, as mesmas reações porque no plural, porque as reações são completamente diferentes. Nós vemos que o evangelho, ele nunca vai deixar as pessoas neutras. Quando a pessoa, ela ouve uma mensagem, a mensagem de Cristo, ela já toma uma decisão, se ela crê ou ela não crê. Ou seja, algumas pessoas serão transformadas, outros se incomodarão e vão resistir à mensagem de Jesus. E ali, em pouco tempo, a cidade entra em agitação. Os líderes começam a acusar Paulo e os seus companheiros, e uma frase me chama muito a atenção, que diz assim, que esses homens que têm causado esse transtorno no mundo inteiro chegaram aqui. E eu achei interessante isso, porque eles estavam tentando acusar os discípulos, mas sem perceber, eles estavam descrevendo o impacto do evangelho. Então, quando Jesus ele entra numa vida, as prioridades mudam, os nossos valores mudam, as nossas direções mudam. Ou seja, quando Jesus ele está conosco, nada permanece como era antes. E daí então, alguns irmãos pegam e enviam Paulo e Silas para uma cidade chamada Bereia. E aqui nós encontramos uma cena bem bonita desse capítulo, porque os bereanos, eles recebem a mensagem com muito interesse e fazem algo muito importante. E isso eu vejo que é um princípio para nós trazermos para as nossas vidas. Eles examinam as escrituras todos os dias para verificar se aquilo que eles estavam falando era verdade. Olha que coisa importante isso! Quantas vezes nós escutamos pessoas falarem do evangelho e a gente não vai verificar se aquilo que a pessoa está dizendo é realmente verdade? Ou às vezes a gente supõe que aquilo que a pessoa está dizendo, aquilo está na Bíblia, porque às vezes pode ser coisas que nem estão, na verdade, aqui, e podem ser coisas, às vezes, que estão, assim, um pouco torcidas. Eu sei que existem, na verdade, denominações diferentes, às vezes cada um tem uma visão diferente, mas a essência da palavra, né, acaba sendo a mesma coisa, mesmo quando temos as denominações diferentes. Mas existem realmente pessoas que trazem algo que está completamente fora da palavra ou completamente distorcido, não é nem uma questão de visão diferenciada. E, sinceramente, eu acho muito interessante isso, porque voltando aqui no texto, eles não rejeitam a mensagem por preconceito, mas eles também não acreditam sem examinar antes. Olha que coisa importante isso daqui para a gente trazer realmente como princípio nas nossas vidas. Então ali existe uma abertura, mas também existe discernimento. Isso continua sendo muito importante hoje, porque maturidade espiritual não é nós sairmos acreditando em tudo que a gente ouve, mas também não é desconfiar de tudo. Eles não estavam desconfiando, eles estavam voltando para a palavra. Aí, muitos bereanos creem, mas a oposição de Tessalônica também chega até lá e, mais uma vez, Paulo então precisa partir. E então a história, na verdade, vai mudar aqui completamente de cenário, porque Paulo vai chegar aqui em Atenas e o ambiente aqui é outro, completamente, porque Atenas era um dos grandes centros intelectuais daquela época. Eles tinham, então, muita filosofia, debates, muito conhecimento, as ideias, na verdade, novas, muitas ideias surgiram ali desse lugar e tudo, na verdade, circulava ali por aquela cidade.
Mas enquanto ele está ali caminhando por Atenas, Paulo ele presta atenção em algo, que a cidade estava lotada de ídolos por todos os cantos, e o texto diz que o seu espírito se indignava dentro dele, porque a cidade, ela era simplesmente, não porque na verdade a cidade era simplesmente religiosa, mas porque estava cheio de coisas ocupando o lugar que pertence somente ao Senhor. E aí Paulo começa a conversar então com as pessoas na sinagoga, nas ruas, na praça, como quem estivesse disposto a ouvir o lado, né, deles, assim. E antes de falar, ele observa. Presta atenção ali na cidade, ele fica ali de olho, percebe os seus altares, os seus costumes, parece até que ele tá, tipo, lendo ali a cultura das pessoas. E as perguntas que aquelas pessoas estavam, na verdade, tentando responder. Isso, na verdade, acaba levando Paulo para um lugar chamado Areópago. Era um lugar, na verdade, super famoso, onde as ideias eram analisadas e discutidas. Era um espaço onde novas filosofias eram também examinadas. E agora, ali nesse lugar, pela primeira vez, aquelas pessoas estavam ouvindo falar de Jesus ressuscitado. Imagina essa cena, né? Então Paulo, agora ele não está diante de pessoas que cresceram ouvindo as escrituras, como a gente viu aqui nos capítulos anteriores. Ele está diante de filósofos, homens que são acostumados a discutir ideias super complexas sobre a vida, a existência de deuses. E é muito legal o que Paulo faz, porque ele não começa essa análise, né, que ele fez, assim, esse estudo assim por trás, ele não começou atacando aquelas pessoas. Ele observa, entendeu o ambiente, a cultura, e aí ele tem uma ideia. Vejo que vocês são extremamente religiosos. Enquanto então ele caminhava pela cidade, ele tinha encontrado um altar que dizia assim, né? Esse lugar aqui é ao Deus desconhecido. E é ali que ele tem essa ideia. A partir dali, então, que ele decide começar. Como se ele dissesse assim, vocês reconhecem que existe algo que na verdade vocês ainda não conhecem. Então é sobre isso que eu vim falar com vocês. Então eu achei assim, uma das apresentações assim mais sei lá, inteligentes mesmo do evangelho de todo o livro de Atos, assim, ele teve muita sabedoria, né, de falar isso. Porque Paulo, então, começa falando, então, sobre o Criador, o Deus que fez os céus e a terra, aquele que habita em templos que, sabe, são feitos por mãos humanas, o Deus que não depende de pessoas para ser sustentado. Porque é ele, na verdade, que sustenta todas as coisas. E aqui existe, assim, sabe, como se fosse uma camada ali do que ele tá falando, bem legal, porque Atenas, ela estava lotada de templos, de imagens, cheias de representações que para eles eram consideradas divinas. Mas Paulo tá mostrando algo, então, completamente revolucionário para eles, porque aquele Deus que ele estava falando é maior do que qualquer imagem que estava ali. Qualquer imagem que eles estavam tentando, tipo, criar ou entender, era maior do que qualquer estrutura que tinha naquele lugar. E aí Paulo continua e ele fala, então, sobre arrependimento, sobre o dia em que Deus julgará o mundo com justiça e sobre Jesus ressuscitado. E quando ele menciona a ressurreição, a reação, na verdade, muda. A gente sente ali uma certa tensão, porque algumas pessoas começam a zombar, né, tirar sarro, outros ficam interessados e querem ouvir mais, e algumas pessoas creem. Então a gente percebe esse padrão aqui, a mesma mensagem e novamente essas reações diferentes, né? Mas as mesmas reações que já estavam acontecendo antes, que uns creem, outros não creem. Uns são impactados e transformados e outros não. Então Paulo, ele podia anunciar a mensagem, mas a resposta de cada coração continuava sendo uma decisão diante de Deus. E esse capítulo, ele termina assim, sem um grande milagre, sem terremoto, como a gente viu ali, né, no capítulo 16, não teve correntes caindo, não teve, assim, prisão sendo aberta, mas ele termina mostrando algo que eu acho, assim, muito poderoso, que é o evangelho alcançando pessoas em uma cidade cheia de ideias e perguntas, e até assim, por que Jesus, né, não veio apenas para alcançar quem está quebrado? Então nós vemos que Jesus, ele também alcança quem acha que já encontrou todas as respostas. E isso eu achei assim muito, sabe, me tocou muito, na verdade, isso. E enquanto Atenas procurava respostas, né, em muitos lugares, Deus, ele estava se revelando em Jesus. E hoje, se a gente pensar nisso por alguns segundos, será que existe alguma pergunta nas nossas vidas que nós temos tentado responder por nós mesmas ou sozinhas, né? Mas que de repente a gente ainda não levou para Deus, a gente tem carregado essas questões dentro de nós e não apresentamos ao Senhor ainda?
Se você tiver alguma pergunta assim, você pode, né, orar assim de todo o seu coração, muito simples, e pedir a ajuda do Senhor, e até mesmo assim, para o Senhor te ajudar a te conhecer de verdade, e não assim, sabe, você se conhecer superficialmente. O Senhor te conhece, mas é importante você também se conhecer e levar essas questões para o Senhor. É importante nós examinarmos aquilo que nós ouvimos, sem assim ficar duvidando, sem ficar zombando, mas também sem crendo primeiramente, mas examinar aquilo que a gente ouve à luz da palavra. Buscar a conhecer o Senhor verdadeiramente e aprender com Ele. Porque se existem áreas da nossa vida onde Deus ainda ocupa um lugar tipo em segundo plano, a gente precisa reposicionar, né? Dar uma organizada ali dentro do nosso coração e colocar a casa do nosso coração em ordem, porque às vezes aquilo que nós estamos procurando em muitos lugares, né, respostas em outros lugares, a resposta já foi encontrada ou podemos encontrar em Jesus. Deus abençoe.